O presidente Donald Trump acaba de anunciar uma nova operação militar no Oriente Médio, mais especificamente na costa do Irã. E para essa operação ele irá utilizar todo o aparato militar que lá está estacionado. Porém, com uma visão, segundo o presidente, um pouco diferente, voltada para a questão humanitária. E isso tem a ver com um debate amplo que está acontecendo segundo as liberdades de ações que o presidente teria para usar em guerras no exterior sem aprovação do Congresso. É muita coisa que a gente vai aqui desmistificar para vocês no vídeo de hoje. Eu sou o Paulo Henrique Araújo, o seu correspondente internacional, falo diretamente de Washington, D.C. e vamos aqui nos aprofundar em tudo o que está acontecendo nessa agitada manhã de segunda-feira. Vamos lá, antes de qualquer coisa, deixe o seu like, verifique a sua inscrição aqui no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo e um parente, deixe o seu hype. Sim, o seu hype foi renovado, eu sei aí, isso ajuda demais o nosso trabalho, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos entender então o que está acontecendo. O presidente americano, ele anunciou então o lançamento da operação Projeto Liberdade, tá? E essa operação, ela vai ser focada em escoltar navios no Estreito de Hormuz. O objetivo é retirar embarcações presas e reabrir o corredor marítimo. Mais uma das diversas tentativas, mas desta vez com força bruta, tá? E a gente vai entrar aqui nos detalhes da força que está sendo utilizada. O desdobramento começa imediatamente com uma grande força naval e aérea, tá? E o movimento ocorre sob risco direto de confronto com o Irã. Inclusive, o próprio regime iraniano, logo após o anúncio por parte do presidente Donald Trump, já anunciou que eles irão colocar como alvo legítimo qualquer embarcação, aeronave ou ação militar dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, o que faz aí o já sensível cessar-fogo ficar ainda mais, né, sob um escrutínio bem denso, tá? Olha, pessoal, vamos lá, a gente vai colocar aqui em várias camadas, tá? Não é tic-tac isso no vídeo, mas é que a gente precisa estabelecer algumas coisas. O que vai ser, então, aqui em detalhes, né? A Operação Projeto Liberdade. A missão de escolta militar de navios comerciais focados em garantir a passagem segura no Estreito de Hormuz, o que está sendo classificado por Washington como uma ação humanitária, direcionada a centenas de navios bloqueados na região. O presidente Trump deu as seguintes aspas, olha só: guiaremos seus navios com segurança para fora dessas rotas marítimas restritas. Eles são vítimas das circunstâncias. E por que isso daqui pode estar sendo classificado como humanitário? Essa é uma análise que eu estou trazendo para vocês, tá? Para quem acompanhou o nosso vídeo no sábado, viu que eu trouxe uma questão que está em voga a partir de hoje aqui no Capitólio, tá? No Congresso americano. O presidente Trump teve vencido ali na sexta-feira o seu período máximo de 60 dias, onde ele pode executar qualquer operação militar no exterior sem autorização do Congresso. E agora, qualquer ação nova que a Casa Branca for tomar militarmente tem que ser feito sob uma linha tênue e estabelecido condições muito específicas. Por que isso, pessoal? Porque há um embate. O presidente americano, ao que tudo indica, está colocando ali como uma estratégia dentro do Congresso de que eles estão com o conflito parado depois ali de 39 dias, que foi quando veio o cessar-fogo. Deixa eu ver aqui, peraí, 31 com mais 15, 36, certo? 37 dias. Pronto, fiz a conta aqui ao vivo para vocês. 37 dias, e esses 37 dias foi justamente o período de ações. Quando começa o cessar-fogo, o estabelecimento das forças ali paradas e de prontidão não conta como operação militar. Então o presidente Trump está trabalhando junto com o Pentágono, né,
o Departamento da Guerra, comandado pelo Pete Hegseth, nessa zona cinzenta. Então agora virou ação humanitária, entende? Porque senão eles vão precisar de autorização do Congresso e isso pode significar uma derrota para a administração Trump junto ao Congresso, o que não seria o ideal, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista de projeção de força contra o Irã, propriamente dito, né? Voltando aqui então, qual que é a escala dessa operação? O que que nós temos aqui, meus caros? O desdobramento militar, ele inclui os destroyers com mísseis guiados que estão lá, já escoltando os porta-aviões, mais de 100 aeronaves e cerca de 15 mil militares que já tinha trazido de informação para vocês aqui nas últimas semanas que estavam sendo alocados na região. A coordenação vai ser feita aí sobre o Comando Central dos Estados Unidos e o início previsto é imediato, ou seja, a partir do momento que o presidente Trump anunciou na manhã dessa segunda-feira aqui em Washington, nós já temos isso como uma operação vigente, tá? E como ela deve funcionar? A escolta direta de navios comerciais, uma proteção ativa contra ataques ou interferências da Guarda Revolucionária Iraniana, monitoramento contínuo da área marítima e também um possível uso de força em casos de ameaça. Sobre isso, o presidente Trump disse o seguinte: se houver interferência, teremos que agir firmemente. Percebem aqui a mudança da forma que o presidente Trump está tratando a questão? E isso é justamente por conta desse imbróglio no Congresso, tá? Então agora as palavras precisam ser ditas com muito cuidado, tá? Com muito cuidado para ele não gerar um atrito direto com o Congresso americano. Vamos ver aí quanto tempo isso vai durar e eu acredito que esteja sendo formuladas estratégias dentro, não somente do Salão Oval da Casa Branca, como dentro do Pentágono, justamente para que ele volte a ter uma liberdade de ação como estava acontecendo antes, sem precisar do Congresso, tá? Bom, qual que é a situação de momento no Estreito de Hormuz? Ele permanece praticamente bloqueado, cerca de 20 mil marinheiros civis, tá? Estão ali sendo afetados por tudo isso, então, ou seja, estão represados na região e centenas de embarcações presas no Golfo e estão relatando aqui, ó, falta de água, escassez de alimentos e condições críticas a bordo, tá? Porque alguns estão ali há mais de um mês parado, pessoal. De fato, quando é relatado como uma situação humanitária, a par de toda a questão burocrática e política dentro dos Estados Unidos, de fato, está começando a acontecer algo nesse sentido, tá? Bom, e nós temos ali diversos incidentes recentes que motivaram também essa operação ser lançada. Ataques com pequenas embarcações. Bom, para quem me acompanha há bastante tempo, principalmente lá no PH Vox Geopolítica Descomplicada, sabe quais são essas pequenas embarcações iranianas, porque eles venderam muitos ali para o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, sob concessão russa de Vladimir Putin, que são lanchas rápidas equipadas com metralhadoras .50, tá? Então, esses ataques com pequenas embarcações aqui, de fato, são pequenas, mas são tiros de .50 que estão sendo dados ali nessas embarcações civis. Navios atingidos por projéteis não identificados também. Isso daqui, pelo que nós temos, são drones, tá? Avisos de evacuação emitidos via rádio e um ambiente marítimo considerável instável. Um outro ponto que nós podemos colocar aqui de maneira clara, pessoal, é que nesse momento os Estados Unidos está voltando a uma posição natural nos últimos 80 anos e o que fez o mundo ser globalizado, tá? Que foi o estabelecimento de rotas marítimas seguras pela projeção da Marinha Americana.
Foi isso que tornou o mundo navegável e amplamente globalizado. Não confundir com globalismo aqui, tá? Mas essa globalização comercial só foi possível graças à projeção da Marinha Americana ao longo das últimas décadas, né? Então isso vai muito a uma tradição americana no último século em cima disso. Bom, qual que é a posição do Irã em tudo isso? Eles rejeitam, obviamente, a operação americana, consideram a escolta uma violação do cessar-fogo, o que é um cinismo, porque o próprio Irã também já está violando o cessar-fogo, fechando o Estreito de Hormuz, que era a condição inicial para que o cessar-fogo continuasse. E mantém o controle sobre o estreito. O Mohammed Bakr Kalibaf, que é o presidente do Congresso iraniano e que tem sido uma voz bastante ativa nas negociações, disse o seguinte: aspas, qualquer interferência será considerada uma violação do cessar-fogo, fecha aspas. E o Irã afirma que permite passagem sob pagamento de pedágio, o que não está sendo aceito por ninguém na comunidade internacional, apesar de que alguns países estão autorizando suas empresas a fazer isso, tá? Principalmente Índia, China, e há relatos que a Coreia do Sul também. Realiza inspeções próprias e não reconhece a autoridade dos Estados Unidos da América na rota, tá? Então nós temos aqui um conflito direto de narrativas, meus caros. Os Estados Unidos coloca como uma missão humanitária mais a liberdade de navegação e o Irã coloca isso como interferência militar e uma violação de soberania. O que também não é fato, porque o Estreito de Hormuz não é de soberania iraniana. O Irã está tentando reter para si isso e mesmo após o conflito, eles querem estabelecer ali como uma região autônoma para o próprio Irã. Tá? Então, a gente percebe que aqui é uma guerra de narrativas bastante forte em cima disso. Nós temos uma ligação maior aqui dos Estados Unidos em meio a tudo isso, tá? Porque a operação aparece junto com bloqueio naval aos portos iranianos, o que entra na questão do Congresso americano aqui também, e uma pressão econômica sobre exportações de petróleo e parte de uma estratégia para forçar um acordo entre as partes, tá? E existe ali negociações em paralelo, porque o Irã apresentou uma proposta de 14 pontos que já foi negada pelos Estados Unidos da América, que inclui o fim das sanções, a retirada militar americana e o encerramento da guerra. Tá? E o Irã afirma que não há negociações nucleares neste momento, o que fez com que os Estados Unidos rejeitassem abruptamente as negociações, o que foi confirmado pelo próprio Marco Rubio ali na quarta-feira da semana passada. E o Donald Trump disse o seguinte: discussões muito positivas podem levar a algo positivo, mas nada de fato nós temos ali de informações que está ocorrendo. E no meio de tudo isso nós temos os impactos que estão sobre a mesa e a economia mundial já desde o início da guerra. Cerca de 20% do petróleo global passa por Hormuz, os preços do petróleo já subiram 50%, tá, em média, desde que começou a guerra. Aqui um relato para vocês, pessoal. Antes do início da guerra, o galão de combustível, de gasolina, a padrão aqui em Washington DC, estava R$ 2,89 o galão. Eu precisei abastecer ontem, para vocês terem uma ideia, foi R$ 4,35, tá? Olha o volume do aumento que nós tivemos aí. Então é realmente assim expressivo. E essa interrupção afeta energia, fertilizantes e cadeias logísticas globais, tá? Bom, então o ponto crítico nisso daqui tudo é como essa operação vai ser acatada na região, se os Estados Unidos vão conseguir exercer essa projeção de força de fato e se isso pode levar a um embate político aqui dentro do Capitólio. A grande dúvida é se principalmente os legisladores democratas, tanto na Câmara quanto no Senado, eles vão colocar em xeque o poderio militar e a força de projeção americana para fins políticos internamente.
que você acha? Você acha que os democratas podem ir a esse extremo e prejudicar a imagem e a força americana no exterior? Gostaria muito de saber a sua opinião. E outra coisa que eu gostaria muito é que você deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu hype e, se está aqui assistindo, se inscrever e ativar o sininho para ficar bem informado conosco. Eu sou Paulo Henrique Araújo, seu correspondente internacional, falando diretamente de Washington, D.C. Desejo a todos uma excelente semana, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Informação é tudo, né? Você sabe que quem tem informação tem poder. Só que é o seguinte, ó, 90% de toda a informação que circula no mundo tá em inglês. E se você não fala inglês, você tá por fora de todos os grandes eventos, de todos os grandes acontecimentos, dos grandes debates que acontecem no mundo. O PH sabe disso, ele que sempre traz informação de confiança aí pra você. Então, ele é um cara que fala inglês. E você tem que ser também, você tem que se informar e você tem que falar inglês. E é por isso que o PH, junto com a Biway, tá trazendo a melhor promoção do ano para você aprender inglês de uma vez com o melhor curso online do Brasil. Legal, né? Legal, ó. Aproveita, clica no link que tá aí. Você não vai ver esse preço em mais nenhum outro lugar, tá? Esse é o momento para você abrir aí um mundo de oportunidades. Bora lá!